André Valadão é uma desgraça, biblicamente falando. E hoje eu não vou ter como escapar. E eu vou fazer aqui um react a um conteúdo do pastor André Valadão falando sobre graça e desgraça. E eu queria demonstrar assim que ele é uma desgraça, biblicamente falando, no sentido de não conhecer a palavra de Deus e deturpá-la de forma absurda. Pelo que eu entendi, ele está então aproveitando aí essas questões todas e fazendo agora uma série de pregações para elucidar aí a graça de Deus e a desgraça. E muitos adventistas entenderam que isso também de alguma forma tem que ver com essa treta com a igreja adventista. E eu fui dar uma olhada nesse conteúdo, até por indicação de um internauta aqui, seguidor do canal. E aí não tem o que fazer, aí eu vou ter que realmente reagir. E aí eu vou mostrando uns trechinhos que eu separei dessa pregação do André Valadão e vou comentando, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no primeiro deles. Eu quero falar com você sobre graça ou desgraça. A compaixão, ela literalmente rompe aquilo que tentava acessar a graça, mas na verdade eram tentativas humanas, tentativas carnais, tentativas genuínas, mas impossíveis ao ponto de apedrejar quem pecava, de destruir a vida e aniquilar possibilidades, onde até mesmo o sumo sacerdote, se tivesse alguma realidade fora de um princípio, desgraçadamente ele era morto no Santo dos Santos, na presença de onde Deus se manifestava unicamente. Uma desgraça, uma total desgraça. Bom, eu escolhi como a primeira frase a comentar esse trechinho aí do vídeo que eu mostrei para vocês, e eu queria ilustrar um pouco as técnicas de pregação de pessoas como André Valadão. E eu queria tentar também demonstrar por que é um pouco difícil para algumas pessoas que assistem esse tipo de pregação identificar os erros absolutamente crassos e absurdos por detrás desse tipo de frase, de ideias que aqui estão construídas. Eu anotei a frase que ele falou. Agora eu vou repetir essa frase e vou demonstrar para você assim, o quanto essa frase é idiota, mas que é um pouco difícil de perceber assim, vendo um sermão ao vivo, num contexto onde você não tem como parar e analisar o que de fato o cara está falando, sem prestar muita atenção. A atenção não é o forte das pessoas hoje em dia. E por causa da linguagem, entre aspas, espiritual e bíblica, a impressão que passa é que ele está de fato ensinando uma coisa verdadeira e profunda, interessante, inteligente, calcada na palavra de Deus. Mas olha o que esse cara está falando. Que a compaixão literalmente rompe aquilo que tentava acessar a graça. O que isso quer dizer? Como assim? Como assim? A compaixão de Deus rompe aquilo que tentava acessar a graça. Então, existiam pessoas tentando acessar a graça, mas que não conseguiam, e aí a compaixão de Deus rompe essa tentativa das pessoas de acessar a graça e não conseguir. Não sei se é isso que quer dizer, entendeu? Uma frase esquisita. Aí ele fala, mas na verdade eram tentativas humanas, tentativas carnais, genuínas, mas impossíveis ao ponto de apedrejar a quem pecava. Como assim? Veja bem. Então, aparentemente é assim, a tentativa de acessar a graça por parte de alguns, na verdade eram tentativas meramente humanas e carnais, ainda que genuínas. Mas essas tentativas, elas eram impossíveis. Impossíveis até que ponto? Até ao ponto de apedrejar quem pecava. Não faz sentido o que ele está falando. Ainda se ele pudesse dizer assim, olha, que existiam tentativas fadadas ao fracasso de acessar a graça, quando essa tentativa era meramente humana, meramente carnal, e ela era impossível porque a graça de Deus não se permite comprar por tentativas carnais e humanas. Ok, aí faria algum sentido. Mas o que ele fala não faz sentido.
Então, essas tentativas humanas, carnais, mais genuínas, elas eram impossíveis ao ponto de apedrejar quem pecava. Mas veja bem, o apedrejamento de quem pecava era uma ordem divina. Não eram tentativas humanas, carnais, ainda que genuínas, de acessar a graça. Então, eu quero muito acessar a graça. Eu vou fazer uma tentativa carnal aqui, genuína, mas impossível. O que eu vou fazer? Eu vou matar quem peca. Não faz sentido o que esse cara está dizendo. Aí ele fala assim, que é até o ponto de apedrejar quem pecava, de destruir a vida e aniquilar possibilidades. Enfim, até mesmo o sumo sacerdote, se tivesse alguma realidade fora de um princípio, desgraçadamente ele era morto no Santo dos Santos, na presença onde Deus se manifestava unicamente. Uma desgraça, uma total desgraça. É muito esquisito, assim, porque aparentemente o que ele está dizendo é que os apedrejamentos dos pecadores e o fato de que o sumo sacerdote seria morto caso ele não cumprisse as estipulações divinas, isso é uma desgraça, uma total desgraça. Mas veja, não. O apedrejamento dos pecadores e a morte do sumo sacerdote, caso o sumo sacerdote fosse infiel ao cumprir aquilo que Deus havia estipulado, por exemplo, no dia da expiação, eram manifestações da justiça de Deus. Não de uma desgraça, de uma total desgraça. É um completo absurdo o que esse cara está falando aqui. É uma coisa completamente contraditória, confusa, incoerente, que inclusive atribui realidades divinas, né? E não quer dizer que essas realidades não sejam complexas, né? O fato de Deus condenar ao apedrejamento, pessoas pegas em adultério, transgredindo leis divinas lá quanto ao sábado, o filho desobediente no Antigo Testamento e coisas do tipo. Ok, são coisas complexas, mas você não pode chamar essas coisas de total desgraça. Você está dizendo basicamente que a revelação divina é uma total desgraça. Aquilo que Deus considera justo, você considera uma total desgraça, um absurdo. Até o sumo sacerdote aqui, desgraçadamente, iria ser morto. Não é desgraçadamente. Justamente ele seria morto, caso ele não cumprisse aquilo que Deus estava mandando ele cumprir no dia da expiação. Então, você já começa criando uma tensão entre o que Deus manda e o que esse imbecil desse André Valadão considera uma desgraça. Mas calma que a desgraça está só começando. Vamos nos aprofundar no entendimento do imbecil. Dá uma olhada. Tudo que o homem tenta fazer, tudo que o homem tenta ser, foge completamente daquilo que é a grandeza de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus. E esse grande encontro de amor não tem como ter medo. Se existe medo, é uma desgraça. Enfim, pessoal, vocês já devem ter entendido aqui que o negócio hoje vai ser feio, né? Porque tudo que o homem tenta fazer ou tenta ser foge completamente daquilo que é a grandeza de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus. E esse grande encontro de amor não tem como ter medo. Se existe medo, é uma desgraça. Em grande medida, o sermão aí do André Valadão, ele vai contrastar o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Então, nesse momento, ao comentar essa frase do André, eu não vou falar do Antigo Testamento, mas eu vou falar do Novo Testamento, tudo bem? Vou citar vários textos bíblicos para demonstrar o quão frágil é a argumentação do André Valadão em termos do entendimento bíblico, né? Então ele fala lá que se existe medo, é uma desgraça, como quem diz assim, né? Que a revelação da lei é uma revelação assim que impõe medo, daí você não cumprir a lei, daí você vai se perder, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas a graça é uma coisa mais acolhedora, mais amorosa, mais verdadeira, e aí tá tudo bem diante da graça, entende? Aí na graça não existe medo. Aí vamos dar uma lidinha assim no Novo Testamento, para demonstrar a absoluta falência desse tipo de argumentação. Então, por exemplo, quando Jesus cura um paralítico lá em Cafarnaum, segundo Mateus capítulo 9, no verso 8 se diz assim: vendo isto, as multidões possuídas de temor, medo, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Aqui a gente percebe que o temor, o medo, ele envolve inclusive a postura de se glorificar a Deus, não do tipo
o medo é incompatível com a graça, com a presença de Deus, e onde existe medo, existe desgraça. Pelo contrário, aqui existe um milagre, aqui existe uma obra poderosa de Deus, e elas possuídas de temor glorificam a Deus. E aqui temor não tem nenhuma diferença conceitual de medo, tá? O próprio Jesus Cristo, depois em Mateus capítulo 10, verso 28, ele vai dizer, né? Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus, inclusive, ele advoga o temor a Deus. E aqui, obviamente, que isso envolve o medo, né? Tenha medo de Deus, que pode destruir o corpo e a alma no inferno. O André Valadão esqueceu de ensinar para Jesus que onde tem medo é uma desgraça, né? Não tem graça. Não, o encontro com Deus, inclusive, é um encontro com a santidade, com o Todo Santo, o Todo Poderoso. E nós, pecadores, temos mais do que justificativas para temer e tremer diante dele, tá? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a carta aos Hebreus lá no Novo Testamento também, tá, André Valadão? Você que não conhece a palavra de Deus. Aí, por exemplo, Mateus capítulo 17, verso 6. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruço tomados de grande medo, quando eles ouvem a voz que declara Jesus como Filho de Deus no Monte da Transfiguração. Então veja, o encontro dos discípulos com a manifestação da glória de Deus no Monte da Transfiguração faça que eles caiam por terra de bruços tomados de grande medo. Um encontro com Deus, tá? Não é uma desgraça, André Valadão. Você que não conhecia a Bíblia, né? Por exemplo, vamos avançar aí no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 54. O que diz a Bíblia aí? O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande tremor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quando a crucifixão vai chegando no seu ápice, a natureza vai entrando em convulsão, aquelas pessoas são tomadas de grande temor e reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Não somente a experiência do temor, do medo, nesse caso, não é uma desgraça, como é a própria manifestação da graça na vida daqueles que estavam ali guardando o corpo de Cristo crucificado na cruz, né? Depois, no capítulo 28, os versos 4 e 5, diz assim: os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se a mulheres, disse, não temais, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Então aqui, quando Jesus ressuscita, os guardas do túmulo também ficam morrendo de medo, e o anjo diz para as mulheres não temerem, porque ele ressuscitou e tal, etc, etc, etc. E aqui, o texto paralelo em Marcos capítulo 16, ele é um texto curioso, porque ele fala que as mulheres também tiveram medo, né? É lá no verso 8. Então Marcos 16, verso 8 diz assim, saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém, né? O próprio encontro com o anjo de Deus que revela a ressurreição de Cristo envolve medo, temor, e isso não é uma desgraça, tá bom, André Valadão? E assim, eu sei que é um pouco chato a gente ter que ficar demonstrando assim o quão equivocada é a leitura do André Valadão das coisas, mas é interessante a gente fazer isso para demonstrar a ausência completa de base bíblica nos argumentos dele, tá? Por exemplo, Lucas capítulo 1, verso 50. A misericórdia de Deus vai de geração em geração sobre os que o temem, né? Então tá lá, a revelação do temor a Deus, de ter medo diante de Deus em função de milhares de realidades é absolutamente normal e natural. Por exemplo, Paulo ensina em Romanos capítulo 11, lá no verso 20, o seguinte: pela sua incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Mas não te ensoberbeças, mas teme. Aquele que está firme na fé
deve temer, ter medo de Deus. Inclusive é nesse contexto que ele vai dizer para a gente considerar, no verso 22, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para contigo, mas severidade para com aqueles que caíram. E a bondade de Deus, se você permanecer nela, de outra sorte, você também será cortado. Então a própria perspectiva de que um cristão pode ser cortado da oliveira que representa o povo de Deus em Romanos 11, deve inclusive fazê-lo considerar a severidade de Deus e ter medo, teme, tá bom? Isso não é uma desgraça, inclusive isso é o normal da relação com Deus na graça mesmo, tá? E aí poderíamos avançar, e avançar grandemente. Obviamente eu não vou ler todos os textos da Bíblia que falam sobre esse assunto, né? Mas a gente pode ler vários deles. Como que fala aqui? Por exemplo, 1 Pedro 2,17. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. À luz do juízo divino que vai vir sobre todos, você deve temer a Deus. E aí podemos terminar com Apocalipse 14, verso 7, onde na pregação do Evangelho Eterno se diz, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Inclusive aqui o medo, o temor, ele não é nem compatível com a adoração. Então esse papo do tipo, como na lei tem medo e na graça não tem, e onde tem medo é uma desgraça, é um argumento ridículo, pífio, absolutamente ausente de realidade na palavra de Deus. E aqui a gente leu inúmeros textos do Novo Testamento que demonstram cabalmente o quanto André Valadão está equivocado. E, por exemplo, existe um texto importante em 1 João capítulo 4, verso 18, que diz que no amor perfeito não existe medo, né? O amor perfeito lança fora o medo, quem teme não está aperfeiçoado no amor. Mas aí você tem um tipo de medo específico, tá? Que não é esse medo, obviamente, que aqui está sendo recomendado em todos esses textos do Novo Testamento como uma resposta absolutamente genuína diante de Deus. E o medo que você não deve ter em função do amor não é uma discussão entre Antigo e Novo Testamento. É simplesmente o fato de que a nossa relação com Deus ela deve envolver temor e tremor. Isso implica medo do pecador diante daquele que é todo santo, que é todo poderoso, que é onisciente, que vai julgar todas as coisas. Mas aqui se trata de um medo, vamos dizer assim, não saudável, mentalmente e espiritualmente falando, que não deve acompanhar a nossa relação com Deus, tá? Esse é o ponto. Então isso também não justifica o que o André Valadão está dizendo, mas é importante fazer o disclaimer para que também ninguém venha dizer que a gente está sendo desonesto na análise do que ele está dizendo. Vamos avançar. E para mim uma das coisas mais terríveis, e com amor eu digo isso, entendo o que eu falo, daquilo que é a falta da graça, uma desgraça, uma total dependência de um sacerdócio levítico. E aqui a gente vê a absoluta irresponsabilidade do André Valadão ao tratar com esses temas, né? Ele chama a noção da dependência de um sacerdócio levítico por parte de crentes do Antigo Testamento como uma das coisas mais terríveis daquilo que é falta de graça e é uma desgraça depender do sacerdócio levítico. Bom, vamos analisar biblicamente estas questões, porque é muito importante entender isso aqui, tá? Ainda que quando você compare o sacerdócio levítico com o sacerdócio de Cristo, a gente dá graças a Deus que a gente vive do lado de cá da história do que do lado de lá, a gente não pode chamar o lado de lá de uma absoluta desgraça ou algo do tipo. Por que não? Na verdade, inclusive, o que existia no sacerdócio levítico era graça, como nós vamos demonstrar aqui. Então vamos ler alguns textos aqui. Vamos começar com Hebreus capítulo 7. Vamos ler do verso 11 até o verso 14. Aí a Bíblia diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual nunca ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então, existem algumas coisas importantes aqui. O autor de Hebreus, ele reconhece a limitação do sacerdócio levítico em comparação com o sacerdócio de Cristo. E ele inclusive demonstra que na mudança de sacerdócio há mudança de lei, senão Jesus não poderia ser sacerdote, porque Jesus é da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Ok, beleza, guarde essa informação. Aí no capítulo 8, versos 1 em diante, o texto diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos tal sumo sacerdote, não levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sumo sacerdote se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Aqui o autor de Hebreus, ele diz que o sacerdócio levítico, conquanto imperfeito diante do sacerdócio de Cristo, ele era uma realidade que ilustrava as coisas celestiais. Então não é uma coisa do tipo assim, o sacerdócio de Cristo é graça e o sacerdócio levítico é uma desgraça. Pelo contrário, o sacerdócio levítico era uma figura e sombra do sacerdócio de Cristo. E se no sacerdócio de Cristo existe graça, no sacerdócio levítico também existe graça. Você tem, por exemplo, a palavra expiação em Levítico, dentro da noção assim da purificação, do perdão dos pecados, em praticamente quase todos os capítulos do livro. Capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 12. O capítulo 16 é o dia da expiação, né? É um dos textos mais importantes a esse respeito. Então veja, no coração do sacerdócio levítico está o conceito de expiação do pecado. O pecador, mediante o sangue do cordeiro inocente e perfeito derramado em seu lugar, encontrava perdão, graça, paz com Deus e etc. Claro, tudo aquilo eram figuras e sombras de coisas mais importantes que seriam realizadas não por animais, mas por Cristo na cruz do Calvário. E em função disso, inclusive, ele, depois que ressuscitasse dos mortos, seria o verdadeiro sumo sacerdote, não os sumos sacerdotes levíticos. Então, essa diferença é importante de ser, né, destacada. Entretanto, a implicação não é que o sacerdócio levítico era uma desgraça. Olha que coisa horrorosa. Inclusive porque a Bíblia diz o exato oposto. Vamos terminar o comentário nessa sessão lendo Êxodo capítulo 33, que é um texto dentro, né, da revelação do santuário levítico, dos versos 12 em diante, né, que diz assim: Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste a saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então, a revelação bíblica do sacerdócio levítico,
que começa em Êxodo capítulo 25 e vai até o final do livro de Números, ele basicamente está todo imbuído no conceito de graça. Moisés acha graça diante de Deus, o povo de Israel acha graça diante de Deus, por isso Deus andava no meio do povo. E Deus só poderia andar no meio do povo cumprindo todos aqueles rituais em função dos quais haveria perdão dos pecados dos israelitas, né? Então o sacerdócio levítico não era uma desgraça, inclusive ele era uma manifestação de graça, ainda que uma graça, vamos dizer assim, simbólica em determinados aspectos para ilustrar as grandes verdades da redenção, onde Jesus é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. É o sangue de Cristo que purifica do pecado, não o sangue de animais, etc, 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 que revela que o sacerdócio de Cristo é muito maior, muito mais significativo, muito mais importante do que o sacerdócio levítico. Mas esta diferença não é a diferença entre a graça e a desgraça, é entre a graça típica e a graça antitípica, vamos dizer assim. Entre as sombras da graça concedidas na lei de Deus a Moisés, etc. e tal, e a graça efetiva, que é a própria pessoa de Deus em Cristo realizando a redenção. Tá bom? Então, o André Valadão coloca as coisas de uma forma absolutamente irresponsável e equivocada. Mas vamos avançar. Pessoas não conseguiam ter relacionamento com Deus, não falavam com Deus, não sabiam como, eles não tinham acesso. E aqui o André Valadão ele parte para a absoluta fantasia, né? No afã de denegrir o Antigo Testamento e a lei, sei lá mais o que, ele conclui que o Novo Testamento é muito mais importante, que aqui nós podemos falar diretamente com Deus e temos acesso ao Espírito Santo e a Deus e blá blá blá. E ele vai inferir da superioridade da condição na Nova Aliança, que lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, as pessoas não conseguiam ter relacionamento com Deus, elas não falavam com Deus, elas não sabiam como, elas não tinham acesso a Deus e blá blá blá. Que eu nem sei se precisaria ler alguma coisa da Bíblia para você saber que isso é uma falsidade. Mas já que a gente se propõe a demonstrar o quanto André Valadão é uma desgraça biblicamente falando, vamos lá dar uma lida no texto bíblico. Por exemplo, imediatamente eu vendo esse sermão aí, eu lembrei da história de Ana, né? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva e não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aí é que vai acontecer aí que ela vai conceber, né, de Eucana, seu marido, e vai nascer Samuel, tá? E o sacerdote ali, ele vai ver, ele vai achar que ela está embriagada, ela vai dizer que não, que ela está derramando a alma perante Deus. E aí ele conforta ela e diz que Deus ia dar para ela o que ela pediu, e ela sai revigorada lá dessa situação. Então veja, aqui está uma mulher, inclusive, que nem podia ser sacerdote, levítica e nada do tipo, orando a Deus diretamente, pedindo para Deus: ah, mas o sacerdote está ali no meio. Ok, o sacerdote está ali, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que as pessoas não oravam a Deus, não sabiam como se encontrar com Deus, não tinham relacionamento pessoal com Ele, e não tinham acesso a Deus. É completamente absurda a suposição do André Valadão, que é a suposição de uma pessoa biblicamente analfabeta que não sabe do que fala, né? Mas ainda tem mais. Quando Jesus ali na cruz, ele grita, ele não grita nenhuma lei, ele não grita para o Pai, senão outra coisa, ele estendido na cruz, ele grita: está consumado. O que Jesus gritou na cruz foi: chega, acabou, está consumado, está pago. Eu não sei você, mas eu dava um brado de louvor a Deus melhor do que esse. O que Jesus gritou foi: chega, acabou, chega da lei, chega da lei, chega da lei, chega do velho, chega, acabou. Foi isso que ele disse. Ah, mas não foi mesmo o que ele falou, né, Valadão? Pelo amor de Deus, né?
É absurda a leitura do André Valadão em relação a esse ponto. Então, na cabeça dele, o está consumado implica em chega da lei. Ok, vamos avaliar esta questão. E para isso a gente começa lá em Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20, a palavra de Deus diz assim. Isso depois de Jesus já ter não só gritado está consumado na cruz e morrido, mas ressuscitado dentre os mortos, etc, etc. Aí a Bíblia diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus mandou pregar, batizar, discipular as nações e ensinar a elas guardar todas as coisas que ele havia ensinado, que ele havia ordenado, né, aos seus discípulos. E aí a gente remonta os ensinamentos do Sermão da Montanha, onde Jesus não somente não gritou que a lei de Deus estaria acabada e se tornaria irrelevante, anulada, abolida e tudo mais, quanto ele ensinou o exato oposto. Mateus capítulo 5, verso 17 em diante, diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E quando você analisa o Sermão da Montanha, Jesus não somente não ensina a abolição da lei de Deus, como ele ensina uma compreensão radical e ampla da lei de Deus. Não só o não matarás continua vigente, como agora até mesmo o ódio ele é proibido, porque ele já é o germe do matar, e não pode matar. Não é algo do tipo assim, eu vou gritar, está consumado, e agora não haverá mais lei, porque a lei será abolida, e blá, blá, blá. É absurdo o entendimento do nosso amigo Valadão. E isso, inclusive, em relação a outros mandamentos também, em relação ao adultério, em relação a várias coisas que Jesus comenta no Sermão da Montanha, que não tornam a lei de Deus nula e irrelevante. Pelo contrário, tornam ela compreendida num sentido espiritual absolutamente profundo e que você deve se comprometer com ela num sentido profundo. Para não adulterar, você deve comprometer-se em, de alguma maneira, santificar o seu próprio olhar sobre o sexo oposto. Tá? E etc, e etc, e etc. Não existe nada do tipo assim que Jesus grita na cruz, chega de lei, acabou a lei. Que papo imbecil. O que o Valadão imagina que isso tem por implicação? De onde que ele tira essa implicação? Outro texto importante também nessa direção é Mateus capítulo 22, quando Jesus é questionado a respeito de qual é o maior mandamento da lei, Jesus responde nos versos 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É absurdo supor que, em função da morte de Cristo e do brado gritado está consumado na cruz, agora não exista mais lei que você ame a Deus e você ame ao próximo. Que tipo de implicação haveria se essa fosse a leitura correta? Não sendo esse o caso, se o cristão, mesmo depois de Jesus gritar está consumado, deve amar a Deus e amar ao próximo, então a lei está intacta. Pelo menos no que tange a esses aspectos, do qual depende toda a lei e os profetas, né? Então é uma coisa, assim, completamente absurda a pessoa, tipo assim, pegar o está consumado para dizer, chega de lei, Satanás aplaude, né? Chega de lei, agora mente, rouba, mata, estupra, adultera, etc. Tá tudo certo, né? Que estamos na graça. Enfim, é uma piada completa e absurda e só piora. Sem constrangimento, fala para quem está do seu lado, sai dessa desgraça e vai para a graça.
Fala, sai dessa desgraça e vai para a graça. Aplauda o nosso Deus se você crê nisso. Sai dessa desgraça e vai para a graça. A lei, ela exige da gente. Isso não é evangelho. A lei exige justiça nossa. A graça concede justiça para nós. Bom, é uma coisa completamente absurda ouvir o que o André Valadão fala, né? Chamando a lei de Deus de desgraça, vem com esses berrinhos aí, com esse teatrinho, sai dessa desgraça e vem pra graça. E aí o papo é o seguinte, que a lei exige da gente, mas isso não é evangelho. A lei exige justiça nossa, mas a graça concede justiça para nós, né? Fazendo a dicotomia entre lei e graça. Bom, mas veja bem, a gente já leu Mateus capítulo 5, verso 20. Agorinha, que diz lá, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Jamais entrarei no reino dos céus. E aqui o que Jesus está fazendo? Ele está exigindo do crente na nova aliança, no Novo Testamento, na graça, justiça. Tá? E outro texto interessante, que é legal sobre essa questão, é Mateus 23, verso 23, que diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui, Jesus fala que tanto a justiça quanto a fé são preceitos da lei. A lei de Deus exige que você tenha fé. Inclusive, se você faz uma dicotomia muito radical entre graça e fé, lei e obras, como se essas coisas também fossem completamente contraditórias, você cairia num problema grave que é a própria lei de Deus que recomenda a própria graça e a própria fé. Não é? Inclusive o que a gente leu lá em Êxodo capítulo 33, no meio da revelação da lei, por que Deus deu a lei? Porque o povo achou graça. As coisas não são separadas umas das outras, como quem diz assim, não, Deus deu lei lá para o Antigo Testamento e para nós graça. Lá não tinha nenhuma graça, aqui não tem nenhuma lei. Isso é absurdo pensar uma coisa dessa. E por que mesmo na graça se exige de nós a justiça? Exatamente porque se concede a nós a justiça mediante a fé. Então Deus pode exigir de nós, na graça e na nova aliança, a justiça, porque Ele nos concede essa justiça. A gente tem que se apropriar dela pela fé e oferecer esta justiça a Deus, excedendo a justiça dos escribas e fariseus. É absurdo supor que na graça de Deus, Deus não exige justiça. Então você pode ser um injusto tranquilamente, aí basta você ter a graça, não vai mudar nada na sua vida, mas você vai ser um eleito queridinho de Jesus, vai para o céu tranquilamente, mesmo sem oferecer a Jesus nenhuma justiça, muito menos uma justiça maior do que dos escribas e fariseus. André Valadão é biblicamente analfabeto. Vamos continuar. Porque enquanto você não discernir quão desgraçada é a lei, você nunca vai conseguir desfrutar da beleza da graça. Galera, só uma pessoa completamente endemoniada pode tratar as coisas nesses termos. Enquanto você não discernir o quão desgraçada é a lei, você nunca vai conseguir desfrutar da beleza da graça. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, são coisas assim que beiram o completo absurdo, né? E para responder esse tipo de coisa, basta ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 7, verso 12. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É o oposto do tipo, discirna, quão desgraçada é a lei. É assim, são coisas que não tem cabimento. 1 Timóteo capítulo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Ou seja, só pode haver algum aspecto negativo atrelado à lei onde houver uma má utilização da lei. Aí esse aspecto, essa má utilização pode ser má.
Mas isso nunca pode tornar a lei de Deus em algo mal, né? Uma coisa má. Inclusive é o oposto. Sabemos que a lei de Deus é boa. Só o André Valadão sabe que a lei é desgraçada. E por fim, eu quero ler aqui Tiago, capítulo 4, verso 17, que a Bíblia diz assim: portanto, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Se a gente sabe que a lei de Deus é boa e não cumpre a lei de Deus, isso é pecado. Se o André Valadão tivesse correto, a lei de Deus fosse uma desgraça, não cumpri-la seria graça e uma coisa maravilhosa, e ninguém estaria pecando ao descumprir uma lei que é uma desgraça. É uma completa piada. Avancemos. A condição de se fazer algo para obter não existe na graça. Então a condição de se fazer algo para obter não existe na graça. Eu acho que ele quer dizer algo do tipo assim: a condição para obter a salvação não pode existir, porque a salvação é só pela graça, né? Talvez pregando algo como um monergismo, não sei exatamente se é isso. Mas o fato é isso, a graça é incondicional, você não pode ter que cumprir nenhuma condição nos termos aí da graça. Isso é absolutamente falso. Ezequiel, então mostra para mim que é falso. Eu mostro, não tem problema. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então veja, a fé é uma condição. A fé não é um mérito humano, não vem do ser humano. Jesus é o autor e consumador da fé. Seja como for, é uma condição. E é uma condição para se ser salvo pela graça. Porque é graça mediante a fé. Sem fé, não tem graça. Então existe a condição da fé para que exista a salvação pela graça. Então como que é assim? A condição para se fazer algo, para obter, não existe na graça? Claro que existe. Existe a condição da fé. Mas além da condição da fé, existem várias outras condições para a salvação. Por exemplo, Lucas capítulo 13, verso de número 3, que diz a Bíblia lá. Jesus falando diz assim: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O arrependimento é uma condição para a salvação na graça. Se você não se arrepender, você vai perecer. O que mais? Mateus capítulo 24, verso de número 13, que diz lá a palavra de Deus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, a salvação pela graça inclui a obrigação, a condição da perseverança. E por fim, deixa eu dar uma lidinha lá em Hebreus capítulo 10, vamos ler do verso 26 até o verso 31, que diz a Bíblia lá naquele texto: porquanto, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja bem, para a salvação pela graça, existe a condição de não se viver em pecado deliberadamente. E lembra que em 1 João capítulo 3, verso 4, que o pecado é a transgressão da lei. Então, para você ser salvo pela graça, você tem a condição de não viver deliberadamente em transgressão da lei de Deus. Como assim? Na graça não existe condições para você obter algo. Claro que existe. A condição da fé, do arrependimento, da perseverança e de não se viver em pecado. De outra forma, todos esses textos aqui estariam errados.
nós receberíamos graça independentemente da fé, nós receberíamos salvação independentemente do arrependimento, nós seríamos salvos independentemente da perseverança, e nós poderíamos viver em qualquer pecado, porque já que a lei de Deus é uma desgraça mesmo, qual que é o problema de você transgredir uma lei que é uma desgraça, não é verdade? Isso é um completo absurdo, mas ainda estamos longe do fim. É uma desgraça querer voltar para o Velho Testamento. É uma desgraça. Pronto, mereço, né? É uma desgraça querer voltar para o Velho Testamento. É uma desgraça. Ah, beleza. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Velho Testamento? Por exemplo, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Fazer isso aqui é uma desgraça, né? Vamos lá para Levítico capítulo 19. Vamos dar uma olhadinha no verso 18, que diz lá a palavra de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma desgraça fazer isso aqui. Outra coisa, Valadão, o que é voltar para o Antigo Testamento? Por exemplo, você faz parte da Igreja Batista da Lagoinha, tem um ministério chamado Diante do Trono, que vive cantando salmos de Davi, da Bíblia, sei lá do quê. Existe algum livro dos salmos no Novo Testamento? Ou cantar os salmos é voltar para o Antigo Testamento? Explica para nós aí, o débil mental. Outra coisa, no vídeo inteiro do Valadão, aí nesse caso, de graça ou desgraça, tava no lado do canto assim, tá escrito assim, dízimo e oferta, Pix, pague aqui. Ué, irmão, dízimo é voltar para o Antigo Testamento ou daí nesse caso não? Qual que é o critério? Como que significa? Cobrar dízimo pode, tranquilo? Cantar os salmos de Davi também pode? Não é Antigo Testamento tudo isso aí, ou retardado mental, filho do demônio? Mas Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Moisés. Thank you. Obrigado. Mas eu fico com Jesus. E agora o Valadão ele pretende fazer uma dicotomia entre Jesus e os profetas e autores do Antigo Testamento. Elias, Eliseu, Davi, Salomão, A e B, Moisés. E aí ele faz um teatrinho assim, todos esses profetas do Antigo Testamento, muito obrigado, palmas para vocês, mas eu fico com Jesus. O que isso quer dizer na cabeça do Valadão? Que, primeiro de tudo, que Jesus está em contradição com os profetas do Antigo Testamento e tudo mais, com Moisés. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia, né? João capítulo 5, vamos ler os versos 46 e 47. Aí a palavra de Deus diz assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito, disse Jesus. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus não só discorda do Valadão, como diz assim, se você não crê no que Moisés escreveu, você nem é capaz de crer no que eu escrevi. Por exemplo, Jesus fez referência, quando tratou do casamento, a Adão e Eva. Quem foi que escreveu a respeito de Adão e Eva na Bíblia? Foi um tal de Moisés. Se você não crê no que Moisés escreveu, você nem pode crer no que Jesus escreveu. Por quê? Aliás, no que Jesus ensinou, né? Por quê? Porque Jesus ensinou a estar em harmonia com o que Moisés escreveu. É uma piada. Depois em João 10,35, Jesus vai falar que a escritura não pode falhar. Não é algo do tipo assim, eu não creio em Elias, não creio em Davi, não creio em Salomão, não creio em Moisés, creio em mim. É o oposto. Se você crê em Jesus, você tem que crer em Moisés, você tem que crer em Salomão, você tem que crer em Davi. Porque senão a escritura falhou. A escritura pode falhar, a escritura tem um monte de heresia da lei, que é uma desgraça. E eu não creio nisso, só creio em Jesus, que mandou eu crer na lei. Que supostamente é uma desgraça. Cara, é um absoluto nível de esquizofrenia e loucura o que sai da boca desse homem. Avancemos. O cristão não olha a lei, o cristão olha Cristo. Cristão. Senão seria leitão. Não pode leitão. Nem pode. Meu Deus, isso veio agora. O cristão olha para Cristo, não tem lei. Senão é leitão. Ou seja, virou stand-up completamente, né? Não há o menor grau de seriedade nessa mensagem, né?
Cristão não olha para a lei, é cristão. Se fosse lei, era leitão. Vamos para a Bíblia, ué. Vamos para Atos capítulo 24. Vamos dar uma olhadinha lá se tem algum cristão por lá. Atos capítulo 24, verso 14, que diz lá, Paulo falando. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Depois, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 21, ele escreve o seguinte: não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Em nenhum momento Paulo pretende que ele está sem lei. Para o cristão não tem lei, senão seria leitão. Então pronto, apóstolo Paulo é um leitão, não é um cristão, porque ele acredita em tudo que está em conformidade com a lei e os profetas. E é engraçado assim, né? Quem pode dar risada dessas idiotices, pretendendo estar diante assim de uma elucidação espiritual bem-humorada, e não de uma pessoa completamente inspirada pelo diabo para negar a palavra de Deus enquanto trouxa aplaude, né? Não tem cabimento. Jesus, ele foi tão intencional em acabar com a lei, que ele não tomou nenhum sacerdote, sumo sacerdote, escriba e fariseu como seu discípulo. Ele desprezou, ele anulou todos eles. Disse, não quero ninguém do velho, quero tudo gente nova. Sacerdote, sumo sacerdote, escriba, fariseu, quero coletor de imposto, médico, menininha aí na rua. Bom, agora o Valadão ele pretende que a escolha dos 12 discípulos fora dos círculos de sacerdotes e coisas do tipo tenha por implicação que Jesus então aboliu todos eles e desprezou todos eles e blá blá blá. Entretanto, logo que Jesus ele ressuscita dentre os mortos, ele manda os cristãos pregarem o evangelho começando de Jerusalém, que é onde estavam todos os sacerdotes, escribas e fariseus, né? E no verso 7 de Atos capítulo 6 se diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Como que Jesus desprezou essas pessoas? Não queria saber dessas pessoas, além do que ele já tinha falado em Mateus capítulo 5, que ele não veio abolir a lei e etc e tal. E aí o Valadão vem aqui, Jesus foi tão intencional em acabar com a lei, ele foi tão intencional que ele disse o exato oposto, que ele não veio acabar com a lei em Mateus capítulo 5, verso 17, né? De tão intencional que ele foi, né? Ah, porque entre os 12 discípulos não tinha nenhum sacerdote, isso quer dizer que acabou com a lei. Daí em Atos capítulo 6 tem muitíssimos sacerdotes que obedecem à fé, aí o André Valadão cala a boca e fala o quê? Chora, né? Cara, é muito absurdo, assim, gente. O baixo nível moral, intelectual, espiritual de pessoas aí que ficam ensinando essas coisas pela internet, cara. Não tem o menor cabimento. Vamos tentar partir para o fim. A lei, desgraça, que veio 430 anos depois, ela não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Mano, é muita cara de pau, gente. A lei, desgraça, veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Nenhum adventista do sétimo dia ensina que a lei anula a promessa, a aliança. Então é um argumento que não rebate ninguém, pelo menos ninguém no campo adventista. Agora, chamar a lei de Deus de desgraça, além de contrariar vários textos bíblicos que nós lemos aqui, 1 Timóteo 1, verso 8, Romanos 7, verso 12, etc. e tal, ainda tem uma implicação cabulosa, né? Romanos capítulo 3, verso 31, o que diz lá a palavra de Deus? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei.
assim, é um completo absurdo chamar a lei de Deus de desgraça quando a lei de Deus não está abolida em contexto nenhum. Inclusive, Paulo trata algumas das implicações aí das burrices que o Valadão entende, e ele diz assim, não, então a gente anula a lei pela fé? De modo nenhum. E aí vamos partir para o último argumento para a gente fechar esse vídeo. Cristo é o ponto da nossa vida, Ele é o início, Ele é o fim. Não tem lei, não tem nenhuma delas, absolutamente zero. Quem está pegando comigo? Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor da lei. Ou seja, fazendo uma exegese absolutamente porca de Gálatas capítulo 3, o nosso amigo Valadão diz que Cristo é o ponto final da nossa vida, o início e o fim, e não tem lei, não tem nenhuma delas, absolutamente zero, né? Cara, assim é uma piada, né? É uma absoluta piada pretender qualquer seriedade da parte de uma pessoa que ensina coisas desse tipo. Então tá bom, então, em Gálatas 3, Paulo ensinou que não existe nenhuma lei, absolutamente nenhuma, não tem lei, blá blá blá. Ué, vamos dar uma lida em Romanos capítulo 13, versos 8 em diante, e aí Paulo vai escrever assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ah, não tem nenhuma lei? Nem o amor? Nem o amor que está incluído em todos os demais 10 mandamentos da lei de Deus? Então agora não tem lei nenhuma. Roubar, matar, adorar a imagem, ter outro Deus, tomar o nome de Deus em vão, não guardar o sábado, cobiçar, mentir, roubar... O que quiser, é isso. Ah, mano, que piada, cara. Que coisa absurda. A lei de Deus ela é descrita como o próprio amor, que é a própria vontade de Deus. Seria completamente absurdo supor que o amor não existe no nosso horizonte da nossa relação com Deus. E o amor não é poder transgredir a lei de Deus desde que eu ame. É o oposto. Não tem como você transgredir a lei de Deus e viver em amor, porque a lei de Deus é o próprio amor. Todos os mandamentos de Deus se resumem em amar, o que quer dizer que amar é o desdobramento, é a conclusão lógica de cumprir a lei de Deus. Tiago capítulo 2, verso 10 em diante: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago chama a lei de Deus não da desgraça, chama a lei da liberdade. Tá? Paulo chama ela de amor. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É o oposto do tipo, transgredir a lei é a graça, porque a lei é a desgraça. E por fim, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, foi guerrear contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, sabe a desgraça, Valadão? E tem o testemunho de Jesus, capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E daí o que acontece com quem transgride a lei de Deus? Capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. De tão abolida que está a lei de Deus, quem transgride ela vai para o inferno. Né, Valadão? Gente, assim, é muito absurdo assim, que as pessoas pretendam que gente desse tipo bote o dedo na cara do adventismo do sétimo dia. O adventismo tem os seus defeitos, tem os seus problemas, como instituição, como organização, como pessoas. Eu, como adventista, tenho meus problemas, meus defeitos, meus pecados, mas não tem cabimento. Não tem cabimento uma pessoa que é absolutamente usada pelo diabo para denegrir a palavra de Deus, não é o adventismo, né, no caso.
Aí ele está dizendo, não é que o adventismo é uma desgraça, é a lei de Deus mesmo que é uma desgraça, tá? E alguém pretenda alguma seriedade espiritual por detrás de um negócio desse tipo. Que tempos nós vivemos, né? Que situação cabulosa a gente vive no mundo. Seja como for, a palavra de Deus já nos advertia de que veríamos tempos difíceis, e se não fosse exatamente dessa forma, talvez, inclusive, a palavra de Deus estaria em erro. Não sendo esse o caso, se revela, assim, a absoluta condição tenebrosa de Babilônia. E depois a gente chama eles de Babilônia e eles acham ruim, né? Que piada, cara. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.